Olá, estudantes do terceiro ano, como vão? Professor Alisson Brandão, mais uma vez, uma satisfação grande estar com vocês. Quero dar início ao estudo do nosso segundo volume do Programa de Ensino Estourado do Governo do Estado de Minas Gerais, aqui no nosso campo da filosofia. Eu vou, de imediato, abrir a tela para compartilhamento. Vocês estão vendo essa nossa tela? Eu estou apresentando a disposição dos temas e dos assuntos aqui do segundo volume da filosofia, né? Serão 6 semanas, e, e são temas muito importantes, muito interessantes para serem abordados, tanto do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, do ponto de vista artístico. Então, eu penso que houve um ganho em relação ao fato de termos 6 semanas e podermos trabalhar com várias temáticas. Uma avaliação breve, eu só não gostei da forma como está organizada. Acho que a outra organização era melhor, quando você tinha um tema da antiguidade, um ou dois da modernidade e outro da contemporaneidade. Mas é um pouco uma forma como eu gosto de trabalhar, tá bem? Vamos iniciar aqui a exposição da primeira semana. A primeira semana está aqui na página 168, e ela faz um processo, ela vai à antiguidade. No volume 1, nós trabalhamos o nascimento da filosofia, e agora no volume 2, vocês vivem me perguntando quando nós estudaremos os sofistas, e eu tinha essa expectativa aqui, e aí acaba que a proposição aqui do PET já pula para um período pós as grandes construções sistemáticas da filosofia antiga, que é, né, de Sócrates até Aristóteles, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, já pula para o período helenístico, ou seja, um período que está posterior ao advento, ao nascimento, ao surgimento da polis clássica, dos grandes filósofos, dos grandes poetas da antiguidade grega. Então, para iniciar esse tema que está sendo proposto, o ceticismo, vamos pegar aqui na antiguidade. Eu vou apresentar ali o texto de um trecho de um livro do Giovanni Reale, que sempre nos ajuda. Eu entendo a proposta, porque o ceticismo, quando nós pensamos na nossa era, na nossa época, que é uma época digital, é uma época em que a educação, neste momento, em função da Covid-19, se dá quase que exclusivamente em ambientes digitais, né? Essa ideia do ceticismo, a essência do ceticismo, ou seja, a desconfiança diante daquilo que se ouve, daquilo que é dito, daquilo que a gente vê, daquilo que está sendo difundidos aqui nesses equipamentos, ou nessa tela grande que eu utilizo para gravar essa aula, é muito interessante. Eu achei de muito bom tom recuperar o ceticismo. Mais uma vez, só acho que não precisava pular tanto outros conteúdos também importantes aqui da antiguidade filosófica. Mas o ceticismo, ele é sim, como nós vimos na primeira semana numa primeira ou na segunda semana do PET 1, quando a gente apresentou a origem da filosofia, os objetivos e por que ela poderia ser pensada também como um antídoto contra os fake news. Então, o ceticismo é, por excelência, esse espaço filosófico. Vejamos só.
O ceticismo é uma corrente da filosofia, é uma forma, ele antes de ser uma corrente filosófica, é até incorreto falar em corrente filosófica, o ceticismo, nós podemos chamá-lo de um movimento espiritual e cultural e filosófico da antiguidade. É mais correto dizer isso. Ele acontece num período posterior a essas grandes sistematizações da filosofia clássica, de Platão, de Aristóteles, e tem um elemento histórico, cultural, e sociológico fundamental. Qual é? É a perda do horizonte da cidade-estado, é a perda do horizonte da polis. Nós estamos falando de um período em que você tem a consolidação de um dos principais imperadores, de uma das principais construções políticas da antiguidade, que foi o império da família, né? Porque é pai e filho, primeiro o pai, depois o filho, de Filipe e depois Alexandre da Macedônia, e especialmente Alexandre o Grande, especialmente Alexandre Magno. Vou colocar aqui no Riale para vocês entenderem. Então você tem uma passagem, como o Riale aponta aqui, uma passagem da era clássica para a era helenística. Como é que se dá essa passagem? O primeiro elemento é essa perda do horizonte da polis a partir do domínio exercido primeiro por Filipe da Macedônia e depois pelo seu filho, por Alexandre. O que isso resulta? As cidades-estados, elas tinham como, no caso de Atenas, essencialmente, você tinha um governo democrático onde a escolha, onde havia mais do que um sentimento, mas havia uma igualdade, uma partilha do poder entre os ditos cidadãos. Com o domínio, primeiro de Filipe, depois Alexandre, você tem essa perda do horizonte da polis, ou seja, a polis deixa de existir. Atenas e as demais cidades que compunham o mundo helênico passam a fazer parte de um conjunto enorme de cidades, de países, de povos, né? Não é certo falar de países aqui, mas de nações, de povos, de culturas. Então, o Alexandre abre um espaço para consolidar um império que iria do Ocidente ao Oriente, foi do Ocidente ao Oriente e que abrangeu diversos povos, diversas culturas. E isso teve um impacto decisivo aqui na ação filosófica. Então, nesse período, você tem alguns impactos importantes do ponto de vista da filosofia. Como a polis, o Estado, como a política se torna algo distante da vida desses sujeitos na Grécia, você tem uma retração para o interior. Esses indivíduos, esses pensadores, passam a pensar muito mais em formas de buscar a felicidade num horizonte em que a polis não é esse referencial. Isso é um fato muito relevante. E o Alexandre Magno, está aqui uma representação dele, como vocês podem ver. Alexandre tem a importância de difundir a cultura grega em diversos ambientes, ou seja, ele alarga o mundo grego do ponto de vista cultural. Então, do ponto de vista político, há um domínio das cidades-estados da Grécia, mas do ponto de vista cultural você tem um alargamento da cultura grega, daí a ideia do helenismo, com a incorporação e o desenvolvimento de outras cidades, de outros centros, em termos culturais. E aqui, olha só que coisa interessante, você tem a descoberta do indivíduo.
No período clássico, ou seja, no período em que Platão, Aristóteles, Platão, Sócrates, Platão sobretudo, porque Aristóteles já já vive nessa transição de um modelo para o outro, tanto é que Aristóteles preceptou, ou seja, foi o educador de Alexandre Magno e grande parte das experiências que Aristóteles fez do ponto de vista filosófico-científico, ele o fez porque esteve nas expedições, ele acompanhou Alexandre em vários lugares. Você tem esse processo de descoberta do indivíduo. Ou seja, sai o cidadão e entra o indivíduo. O cidadão está muito relacionado à vida da política, o indivíduo está muito relacionado às suas condições morais. E aí tem um elemento que é muito importante, porque os gregos eles se consideravam superiores aos povos estrangeiros, aos povos estrangeiros. Então, eles chamavam os estrangeiros de bárbaros. Por quê? Porque tinha uma cultura, era uma fala, é um adjetivo racista que os gregos usavam em relação aos povos na antiguidade, aos seus irmãos na antiguidade. E aí, como eu disse, você tem aqui a difusão e a criação de novos centros culturais e de conhecimento na antiguidade, como Alexandria, como Pérgamo, Roma. Alexandria, por acaso, se tornará a cidade por excelência aqui da cultura na antiguidade. Deixa eu colocar aqui onde já está a parte do nascimento, aqui já a parte que já trata do ceticismo. Acho que tem algumas coisas importantes aqui para a gente trabalhar aqui eu estou passando rápido aqui porque eu não gravei onde começa o ceticismo aqui, ó, Pirro. Então, vamos voltar aqui para o nosso PET. Eu fiz esse processo mais histórico, né? Essa descrição mais histórica aqui do que aconteceu na antiguidade. Eu vou resumir para vocês aqui nessa formulação muito interessante do Gilberto Coutrin. O que diz o Gilberto Coutrin? No plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto de autonomia de suas cidades, foi desfigurada pelo domínio macedônio, ocorrendo um declínio da participação do cidadão nos destinos da cidade. Nesse contexto, as preocupações coletivas da polis cederam lugar às preocupações pessoais, a reflexão política enfraqueceu-se e a vida privada tornou-se o centro das investigações filosóficas. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade, da vida pessoal e do interior do ser humano. Formula-se, então, diversos modelos de conduta, artes de viver, filosofia de vida. Então, essas escolas aqui da antiguidade, sobretudo, são quatro escolas: o cinismo, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. As três aqui, principalmente o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, e o ceticismo são as escolas mais famosas desse período aqui, mas as quatro escolas têm uma importância nessa difusão de modos de cultura de vida fundamentais. Então, dentre uma delas é o ceticismo. E aí, retoma aquela avaliação inicial que eu fiz aqui da relação entre PET, entre essa proposição do ceticismo e das fake news e desse contexto do conhecimento. O ceticismo é um modo de pensar, é um processo, a gente pode assim definir, é uma forma de filosofar que tem, por definição,
a desconfiança como base, a descrença, o desconfiar. Então, quando alguém diz, fulano é muito cético, ou seja, fulano não acredita em alguma coisa. E na era da fake news, como é a nossa era, nós precisamos diariamente desconfiar das coisas que nós recebemos em aparelhinhos como esse aqui. A difusão de fake news se dá muito aqui, ó, a partir dos nossos smartphones. Então, é bem interessante. Vamos ver como é que esse comportamento filosófico que o ceticismo expressa surge na antiguidade, com Pirro, de Élida, né? O Pirro nasceu em 365 a.C., morreu em 275, e o Pirro, como sabe, não escreveu nada. O ceticismo é um estilo, é uma forma de levar a vida. E aí, o que diz? Para Pirro, a atitude coerente do sábio é a suspeição do juízo e, consequência prática, a aceitação com serenidade do fato de não poder discernir o verdadeiro do falso. Além do aspecto epistemológico, essa postura tem um caráter ético, porque aqueles que se prendem a verdades indiscutíveis estão fadados à infelicidade, já que tudo é incerto e fugaz. Assim, depois, aqui embaixo, nós vamos ter aqui uma série de conceitos filosóficos ligados ao ceticismo. Eu vou colocar aqui no Giovanni Reale, porque eu quero que vocês entendam, assim, né? Inclusive, na semana 2 vai ser trabalhado, está proposto um pouco a descrição do que Pirro fez no Oriente. O Pirro foi uma das pessoas que compunha, um dos sábios que compunha a caravana de Alexandre para o Oriente. E aí um dos seus discípulos depois vai resumir a mensagem filosófica de Pirro em 3 elementos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Pirro de Élida não deixou nada escrito, mas seu discípulo Timon afirma que aquele que quer ser feliz deve estar atento para essas 3 coisas. Em primeiro lugar, como são as coisas em sua natureza, ou seja, em sua essência. Em segundo, qual deve ser a nossa disposição em relação a elas. Em terceiro, o que nos ocorrerá se comportarmos assim. Timon diz que Pirro mostra que as coisas são igualmente sem diferenças, sem estabilidades indiscriminadas. Logo, nem nossas sensações, nem nossas opiniões são verdadeiras ou falsas. Em relação à natureza das coisas, vou pegar aqui dar pano para manga, mas vamos dizer, tem pessoas que acham que o amor é algo maravilhoso e tem pessoas que acham que o amor é uma grande sacanagem, é algo ruim. Então, tem pessoas que preferem viver a vida sempre em busca do amor, tem outras pessoas que preferem viver a vida fugindo do amor. Qual das duas estão corretas? Eu não sei. Eu faço, pessoalmente, se vocês me perguntarem, aí eu faço opção por uma vida com amor. Mas há muitas pessoas, e todos nós conhecemos, que fazem opção por não ter uma vida, por ter uma vida sem amor. Então, por quê? Porque para alguns o amor parece ser uma coisa boa, para outros o amor parece ser uma coisa ruim. Qual dos dois está correto? Não sei. O que é que vocês acham? É isso aqui que Pirro está fazendo a interrogação. Olha, a natureza das coisas, o amor é bom ou o amor é ruim? Eu imagino que seja algo bom. Mas há pessoas, e nós conhecemos pessoas que acham que o amor pode ser uma coisa ruim. Ou seja, qual é a posição, qual é a opinião de Pirro? Pirro vai dizer que o amor nem é bom, nem é ruim. Diante do amor, nós devemos ter, a nossa postura deveria ser uma postura de indiferença na visão de Pirro. Por quê? Porque estando indiferente
a essas coisas, nós não seríamos perturbados por nada. E uma vida sem perturbação é o caminho para encontrar a felicidade. Eu brinquei aqui com essa questão dei esse exemplo aqui em relação ao amor, mas isso serve para qualquer sentimento, para qualquer objeto de conhecimento. Eu lembro muito do meu professor de filosofia antiga, o Zé Raimundo, e o Zé Raimundo, lá na UFMG, ele sempre dava como exemplo, quando ia discutir aqui, quando ia apresentar as teses o ceticismo, o exemplo do mel. O mel é doce? Não sei. Para aqueles que perderam a sensibilidade em relação ao açúcar, o mel não é doce. Não é doce nem amargo. Olha só, para vocês verem essa questão da Covid-19, olha que coisa interessante. As pessoas que já tiveram Covid e que se recuperaram, felizmente conseguiram se recuperar, elas apontam como uma das principais características a falta do paladar. Ou seja, um pedaço de carne suculenta para aqueles que comem proteína animal, não tem sabor nenhum. Um bolo de chocolate, o mel, um sorvete de morango, deixa de ter sabor diante desse impacto que a Covid-19 causa na perda do paladar. Então, não dá para dizer se uma coisa é boa ou se é ruim se eu não tenho paladar para isso. E isso também é também um outro elemento aqui que é interessante do ceticismo. Aqui no texto, vamos voltar aqui para o texto do Pet. Aqui no texto do Pet, tem um conjunto grande de conceitos que eu vou explicar para vocês com um detalhe. Como resultado desses questionamentos, qual questionamento? Amor é bom ou amor é ruim? Um pedaço de carne é gostoso ou não é gostoso? O mel é doce ou o mel é amargo? O bolo de chocolate é gostoso ou não é gostoso? Como resultado desse questionamento, chegamos a alguns conceitos clássicos do ceticismo. A praxia, ou seja, a ausência de ações. A afasia, a ausência de discurso. A apatia, a ausência de sensações. E a adiaforia, indiferença diante da realidade. É importante lembrar que esses são conceitos não apenas teóricos, mas isso é fundamental, mas atitudes que contribuem para uma vida pautada pela ataraxia. Que é aquela ataraxia? A ausência de perturbação, ou seja, a ausência de sofrimento. E é isso aqui que traz a tranquilidade do espírito. Uma vida sem perturbações, logo será uma vida com eudaimonia, ou seja, uma vida feliz. Como é que nós atingimos a eudaimonia, a felicidade na visão do ceticismo? Suspendendo, ou seja, deixando de emitir opinião sobre as coisas, suspendendo o nosso juízo, que é chamado de époque. Ou seja, o amor não é bom nem é ruim. Eu faço a opção por viver o amor sem julgar se ele é bom ou se é ruim. A mim me parece que é algo bom. A outros pode parecer que não seja bom. Mas é uma percepção muito pessoal na avaliação aqui do Pirro em relação a essas sensações que a gente tem sobre as coisas. Então, é simplesmente viver. O que ele está dizendo, olha, nós simplesmente devemos viver, fazer as coisas, não nos permitir ser perturbado em saber se algo é bom ou se é ruim, porque nós não temos condições na visão do Pirro, e esse é o ponto central do ceticismo, de definir se uma coisa é ou não é. Ou seja, nós devemos desconfiar constantemente do que está sendo dito. Qual a relação disso com a postura, com esse momento da Covid-19? Tem uma relação muito clara. Olha que coisa interessante. As fake news, elas são, por excelência, posturas dogmáticas. Por que são posturas dogmáticas? Porque elas afirmam ou negam que algo é. Então, as fake news que estão sendo
algumas das fake news que estão sendo ditas ou difundidas durante esse período da Covid-19, diz, por exemplo, que a cloroquina e a hidroxicloroquina funciona para o tratamento da Covid-19. Cientificamente está comprovado que não, mas nós temos milhões de pessoas que, felizmente, acreditam e brigam para dar consentimento a essa sandice. Por outro lado, você tem também a negação, pessoas que não estão, e vocês conhecem, pessoas que não estão tomando a vacina disponível para a Covid-19 porque desconfiam da eficácia das vacinas. Olha só que coisa surreal. As pessoas defendem um medicamento que não tem comprovação científica para tratamento da Covid e deixam de tomar a vacina que tem comprovação científica para a prevenção da Covid-19. Isso aqui é o estado puro das fake news. E o ceticismo filosófico nos ajuda a desconfiar dessas afirmações falsas. Se a gente tem a ciência como um valor objetivo aceitável, então o que está comprovado cientificamente, nós aceitamos porque passa pelo crivo da racionalidade, tem demonstração séria, tem pesquisa ali. O que não está comprovado, nós devemos rejeitar. O negacionismo faz o inverso. O que não está comprovado, nós devemos defender, e o que está comprovado, nós devemos rechaçar, nós devemos criticar. É uma coisa louca em relação a isso, ok? Foi interessante, então, essa volta à antiguidade, ver que como o ceticismo nos ajuda a enfrentar essa era de fake news. Vamos fazer uma atividade, então, caiu no Enem em 2016. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais do que isso ou aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Diógenes Laerce, Vidas e Sentenças Filósofos e Filósofos. Uma obra posterior que foi escrita na Antiguidade, em que esse filósofo, Diógenes, ele vai reunir diversos fragmentos de filósofos importantes aqui da Antiguidade, que eles chamam de ilustres, né? E na vida do Pirro, você tem alguns episódios em que, para demonstrar que esse modo de vida ele levava às suas últimas consequências, ele suportava, sem gritar ou gritando pouco, por exemplo, mordida de cachorro, carroças, carregava carroças, tudo isso para mostrar que essas coisas, que a postura nossa em relação a elas tem que ser de grande diferença. Quando não é de grande diferença, é sinal que nós somos meros mortais ainda, não atingimos o ponto do sábio que nada se deixa perturbar, ok? O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por desprezar quaisquer convenções e obrigação da sociedade, atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz, isso aqui é o epicurismo. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente, agir de forma virtuosa e sábia a fim de não ter ser um homem bom e belo, isso aqui é Platão. Isso aqui é Platão, isso aqui é Epicuro, a letra B é Epicuro. O próprio texto fala que ele diz que nós devemos seguir as convenções da sociedade, só por conveniência, para ter uma vida. Mas o fundamental caracteriza o ceticismo é isso aqui, ó. Ele defende a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Não dá para saber se algo é certo ou se é injusto, se o amor é bom ou se o amor é ruim. Eu simplesmente vivo. Eu posso amar ou posso não amar. Eu escolho amar, mas não dá para saber se ele é bom ou se ele é ruim, na visão do Pirro, né?
Questão 2, a ciência prevê e é porque prevê que pode ser útil e servir de regra de ação. Sei bem que suas previsões são muitas vezes desmentidas pelo evento. Isso prova que a ciência é imperfeita e acrescento que continuará sempre assim. E sou certo de que esta é uma previsão, que pelo menos ela jamais será desmentida. De qualquer modo, o cientista se engana com menos frequência do que um profeta que fizesse predições ao acaso. Por outro lado, o progresso é lento, mas contínuo, de modo que os cientistas, embora cada vez mais ousados, ficam cada vez menos decepcionados. Há uma citação aqui do Valor da Ciência, um texto do Henri Poincaré. A partir da leitura do trecho acima, dos nossos estudos e notícias que você ouviu nos últimos meses durante a pandemia, responda como o ceticismo contribui para que a ciência sirva de regra de ação nas pesquisas de vacinas contra a Covid-19? E em meio a tudo isso, por que mesmo a ciência, sendo cada vez mais ousada, deveríamos decepcionar cada vez menos com as suas pesquisas e resultados? Enfim, é uma discussão que uma resposta, uma possibilidade aqui do que a gente já vinha falando já na questão, já durante a explicação do que é o ceticismo, né? Fundamental é que nós entendemos que a ciência também é falível. Mas o fato da ciência ser falível não quer dizer que nós não devemos aceitar ou acreditar na ciência. Antes, pelo contrário, como o próprio Poincaré aponta, a ciência daquilo que está posto é o domínio da vida humana que menos tem erro, vamos colocar assim, que menos erra nas suas previsões. E que, portanto, estabelecendo a ciência como um valor importante para orientar e conduzir a vida, sobretudo as pesquisas em relação à vacina, em relação a outras doenças também, em relação a outras coisas que ainda não têm cura, cânceres de diversas naturezas, por exemplo. Se nós aceitarmos e respeitarmos a ciência como valor, nós vamos nos decepcionar muito menos do que aqueles que têm postura negacionista e acham que tomar vacina contra a Covid, tem desconfiança em tomar vacina em relação à Covid, mas aceita utilizar hidroxicloroquina, cloroquina e outros medicamentos, ivermectina e outros medicamentos não comprovados cientificamente para tratamento da Covid-19. É isso, então, terceiro ano. Um forte abraço e até a semana 2, quando nós ainda continuaremos no Oriente.